Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, meus amigos. Hoje, mais uma live começando aqui no YouTube para vocês também, no podcast, episódio número 194. E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada, para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Meus amigos, mais um programa, mais uma edição aqui no nosso livezinha. E hoje, meus amigos, né, pré-jogo do Flamengo e Maringá, pagando aqui uma bagatela de, deixa eu confirmar, 41 nas casas de aposta aqui. E nós também temos o Flamengo pós-derrota contra o Internacional. Primeira derrota do São Paulo na frente, né? À frente do comando do Flamengo. Um jogo um pouco com algumas polêmicas, tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Temos uma semana bem agitada na Gávea, né? Temos aí polêmica de Maracanã, polêmica de Pedro, polêmica de arbitragem e o Flamengo, se não ganhar o jogo com pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis, o Flamengo vai pela primeira vez em anos ficar na primeira, assim que chega na Copa do Brasil. Marcão, boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Matheus. Boa noite, Thiago. Salve geral. Vivemos, para mim, dias de uma certa esquizofrenia. Porque é curioso como, depois que o inimigo da nação foi embora, ou foi mandado embora, melhor dizendo, vive-se uma onda de otimismo, acredita-se, sabe Deus por quê, que as coisas vão melhorar, talvez pelo fato de o segundo técnico da temporada sempre fazer melhor do que o primeiro. Eu conversei com algumas pessoas nesses últimos dias e fiquei muito impressionado com isso, como o técnico, de repente, porque disse que é importante não perder a bola, ele passa a ser um cara acima da média, fora da curva. Ele disse na entrevista ontem que não cabe ao técnico fazer os gols, cabe aos jogadores. E aí vi uma onda de elogios, que coisa maravilhosa, Sampaoli deu a letra, chutou o balde, todas essas manchetes de YouTube, e que é isso aí. Agora, se o jogo contra o Ñublense fosse com o Vitor Pereira, e se o Vitor tivesse à frente do jogo ontem, tinha sido um escândalo, iam falar 300, porque assim, até agora eu não vi nenhuma diferença concreta entre o que esses caras estavam fazendo antes e o que estão fazendo agora. Mas, quem sabe a gente aqui discutindo, vocês me fazem enxergar coisas que eu até agora não consegui enxergar. Então, estou sempre aberto ao diálogo e a pensar nas coisas por outro ponto de vista. Mas, por enquanto, eu não consigo ver nenhuma diferença. Vai lá, Thiago. Thiago, você consegue mostrar alguma diferença para o Sr. Marcos? Várias. Consigo mostrar várias. Mas, primeiramente, eu queria dar boa noite a toda a nossa audiência, você que está nos ouvindo no podcast, você que está acompanhando a live aí da sua casa, maravilhosamente, pré-jogo contra o Maringá, pós-jogo contra o Inter. E contrapondo aí o que o Marcão falou, eu entendo o otimismo da galera, eu sou um dos otimistas, levando logo em consideração de que pior do que estava não fica. Não dava para ser pior. Então, daqui para frente só pode melhorar. Eu acho difícil, inclusive, permanecer na mesma merda do que estava. Então, não tem como não ficar otimista num cenário em que só pode melhorar. O que eu vi de diferença do Vitor Pereira para o Sampaoli, no jogo do Ñublense, não tem como ver uma diferença tão grande, até porque a escalação, o esquema tático foi bem parecido, mas você já viu, nessa questão, já não acredito que tenha
tido muito dedo do Sampaoli nisso. Mas você já viu uma mudança de comportamento em alguns jogadores. Até uma mudança de ânimo. O Marinho, que não é o top do nosso elenco, mas o Marinho vem entrando com mais vontade, ele tem mostrado mais garra para jogar. Eu sei que isso é obrigação e é dever de todos o tempo todo. Ninguém está dizendo que o jogador não deveria ter feito isso. Mas você já percebe uma diferença, uma vontade maior. O Vidal, que com o Vitor Pereira ele conseguiu errar 100% desde que o Vitor Pereira chegou até o Vitor Pereira ir embora, o Vidal errou 100%. O Vidal com o Sampaoli jogou 2 jogos titular e jogou bem. Não foi uau, um absurdo, melhor volante do mundo, não. Mas jogou bem melhor do que já vinha jogando com o Vitor Pereira. O Sampaoli está trazendo mais confiança para o elenco que estava já estabilizado, já estava fragilizado. Essa é uma diferença boa entre um técnico e outro. O time do Flamengo com o Vitor Pereira estava desmotivado e já entrava em campo pensando em derrota. A gente já vê uma diferença clara aí no time do Flamengo, comparando o Sampaoli com o do Vitor Pereira. Outra diferença, já levando em consideração o jogo do Inter. O gol de empate do Inter, ele não teve tanto tempo entre o primeiro gol do Flamengo e o gol de empate do Inter. Não teve muito, assim, acho que foi no máximo 5 minutos saiu o gol do Inter. 3. Mas eu percebi que o time do Flamengo em nenhum momento recuou e tentou segurar o jogo, em nenhum momento tentou segurar o empate, pelo contrário. Quando tomou o segundo gol do Inter, o Flamengo estava pressionando no ataque, estava vindo para cima e teve aquela jogada, um contra-ataque, que foi o gol do Inter. Mas o Flamengo estava pressionando e buscando a vitória o tempo inteiro. O jogo inteiro o Flamengo buscou jogadas de ataque, não ficou aquela brincadeirinha de o tempo todo só ficar circulando bola na intermediária e voltando para zagueiro. O Flamengo o tempo todo tentava triangulações e ultrapassagens para poder atacar o adversário e criou boas oportunidades para fazer gol, principalmente no segundo tempo. Então, essa é a diferença absurda do Vitor Pereira para o São Paulo. O time do São Paulo ataca e quer atacar, o que o Vitor Pereira não fazia. Eu acredito que com o tempo e com o trabalho se estabilizando, os jogadores entendendo mais, o São Paulo conseguindo passar para os jogadores o que ele entende, o que ele quer que seja feito, o time do Flamengo só tem que melhorar. E é por isso que eu estou otimista. A diferença é absurda entre o time do São Paulo e o time do Vitor Pereira. Bom, eu tenho que concordar com o Thiago em alguns pontos, que de fato o Marinho, né, ele melhorou bastante, né? Ele consegue correr e ficar com a bola. E ele já não consegue tocar na bola, dar um passe, o que já é uma evolução muito grande, né? Que a gente sabe que ele já tem uma ligação aí com o São Paulo e já jogou, né? Já foi treinado por ele. Então, ó, automaticamente a confiança do jogador, aí ele já tem um pontinho, né? Garantido ali com o treinador. É o que não é que foi, Mia. Você quer brincar agora? Agora está gravando, filha. Não tá na hora de brincar. Então ali o Marinho já tá errando menos, né? Ali em termos de 100% de erro já caiu para uns 95%. E o Vidal, que errava 100% dos passes, já tá ali em 93%. Então já é uma melhora ali de 7%. Se a gente parar para analisar números, aí já é realmente melhor, né? Mas eu preciso dar boa noite aqui para nosso amigo Eudes, diretamente da Argentina. 4 graus. Se inveja matasse, eu estava morto agora, Eudes. Ah, inveja mesmo, né, Marcão? Também. E também nosso amigo Cássio Divino, sempre com a gente aí também. De Aruanã, Goiânia. Aruanã, Goiás, saudoso Goiás, saudade, já morei em Goiás também. Estarei lá. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Estarei em Goiás em junho aí para apreciar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mas eu já sei a resposta que vocês vão me dar. Se vocês tirarem o fato do Marinho ter batido um córner e acho que deu um cruzamento que resultou dos 2 gols contra o Nublense, vocês conseguem achar outra jogada que ele tenha acertado? Sejamos honestos. Ele acertou. O Marinho, e no domingo contra o Internacional, ele entrou e o que ele fez? O Marinho, ele tem. Eu vou discordar do Thiago veementemente. Marinho nunca deixou de correr. Nunca. A gente nunca viu o Marinho ser indolente em campo. Ele se mata em campo.
E o chute aleatório para fora é uma marca registrada nele, então a gente já está acostumado. Jogada A minha continua referência ao Marinho, acontecendo. a minha referência ao Marinho não é a questão de que ele está se empenhando que ele não fazia. Acho que eu me expressei errado e peço desculpa. Eu vejo o Marinho mais confiante. Ele já Quando entra erra. mais confiante Tá. e você percebe que ele tenta, ele erra bastante ainda, mas ele já entra e acerta. Tá bom, mas vamos lá. Ele acertou aqueles 2 lances contra o Newblense. Porque bater um córner e a bola parar na cabeça de alguém, se fosse tão fácil assim, não se errava tanto o córner, certo? O Flamengo não é um time conhecido por fazer zilhões de gols de cabeça em córner. A gente teve um momento com o Jorge Jesus em que a gente passou a fazer muito gol, porque tinha jogada ensaiada. E o Jorge é célebre por fazer contenção, que ele se inspirou no basquetebol, para permitir que o cara que vai cabecear, cabeceasse mais livre. Mas isso era o trabalho do Jorge. Então, assim, mas, de novo, para mim faz parte dessa esquizofrenia que a gente está vivendo. Porque se vocês se lembrarem, o JJ tinha recuperado o Vitinho, o Renato Gaúcho recuperou o Vitinho. Então, essa ladainha eu já ouvi inúmeras vezes. Vamos falar do senhor Vidal. Vocês acreditam que o Vidal, hoje, reúna condições para ser titular desse time do Flamengo? Se pá, reserva. Acho que nem como um bom reserva ele tem sido. Para entrar num segundo tempo que o Flamengo está ganhando e você quer furar a bola e controlar, pode até ser. Mas é perfeitamente compreensível que o Sampaoli, ao chegar, se eu chego numa festa, um bando de gente desconhecida e vejo Matheus e Thiago, qual é a minha tendência? Eu vou até Matheus e Thiago e vou ficar com eles, porque eu não conheço os outros. A tendência é que ele faça isso, que ele bote os caras que ele já conhece. Só que ele vai perceber que o Vidal não é aquele Vidal que ele conheceu. E ele já não lida com o Vidal há muito tempo. Então, eu não acho que o Vidal vai conseguir se manter. Sobre a questão da confiança, convenhamos que o Marinho chegou ao Flamengo, ele lidou com Paulo Souza, ele não teve confiança. Ele lidou com o Dorival, muita gente achava que com o Dorival o Marinho, enfim, ia começar a jogar, também a confiança não veio. Veio o senhor Vitor Pereira e ele continuou sem confiança. E eu não sei se ele vai realmente recuperar a confiança dele com o Sampaoli. Porque, de novo, o Marinho, neste atual time do Flamengo, ele é muito inferior à grande maioria que ali está. Então, eu não acredito que o Sampaoli vai manter o Marinho de titular, até pelas jogadas pífias que o Marinho é capaz de fazer. Agora, corre. E Marcão, estaria Cebolinha hoje no mesmo nível do Marinho? Porque é a mesma, é o replay do outro lado. É outro que com algumas é a fibras velha a mais, história, né? da falta de confiança. Vocês se lembram quando o Renato Gaúcho chegou? O time começou a dar goleadas. E a mesma esquizofrenia que a gente está vivendo hoje começou ali. Não, porque é o Renato, porque eu cheguei e dei confiança para todo mundo, o Michael passou a ser o novo gênio da lâmpada. Agora, eu continuo entendendo que uma coisa é você ter um jogador muito bom, que vive um momento ruim, e aí sim eu posso acreditar que com um novo técnico e o cara chega, olha no branco dos olhos do jogador e diz: você vai fazer o que você quiser porque eu confio em você, eu vou te bancar no time. E aí o cara recomeça. Agora, eu já disse isso no programa passado, nunca vi um jogador ruim se tornar bom. Nunca. E para mim, eu insisto com vocês sempre na questão cognitiva. Como é que o cara enxerga o jogo? O cara pode não ter o passe mais aprimorado do mundo, não ter a melhor técnica do mundo, mas você vê o que o cara enxergou da jogada. Então,
Por exemplo, vocês sabem que eu andava muito furioso da vida com o Gerson. Mas o Gerson é um cara que eu vou cobrar porque eu sei do que ele é capaz de me dar. E sei que ele é um cara que sabe jogar bola e sabe jogar futebol. Será que se o Gerson não tivesse feito o gol no domingo, estariam dizendo que o Gerson já é outro? Já está recuperado? Não, na verdade, eu não sei o que viram no Gerson, porque, de fato, além do gol, não vi nada demais. A verdade é assim, né? A gente sabe que novo técnico, novo sistema, novas mudanças e tudo mais. Uhum. Para mim, a saída do Pedro era justificável, ainda mais para a entrada de Marinho, né? Uhum. Mantendo o Gabigol e tirando o artilheiro do time. Ok. Não vejo Você um quer ver sentido uma nele. coisa, Matheus? Eu entendo, a gente falou muito sobre isso, né? Quando a notícia do seu. Ô, filho, eu estou gravando agora. Não dá para falar com você agora. Quando ele chegou, a gente comentou aqui que o Pedro seria um dos sacrificados para o sistema do São Paulo. Pedro correria risco. A gente Isso. falou sobre isso. Mas aí eu vou fazer uma outra provocação com vocês, porque eu ouvi de algumas pessoas essa ladainha de que o Sampaoli sabe substituir os jogadores, que ele não erra nas substituições. Aí eu fico pensando assim, ok, então contra o Inter, quem foram os jogadores que entraram? Cebolinha e Marinho. Quantas vezes o senhor Vitor Pereira botou Cebolinha e Marinho no time? Quantas vezes o Dorival botou Cebolinha e Marinho no time? O que me impressiona, cara, é a capacidade do ser humano e a disfarçatez do ser humano de dizer que um técnico sabe fazer substituição, mas aí você tem grande parte da torcida no domingo que ficou indignada com o fato de ele ter tirado o Pedro. Mas se ele tivesse tirado o senhor Gabriel Barbosa, você teria aquele bando de gente indignada porque ele tirou o senhor Gabriel Barbosa. Então, na prática, nenhum técnico poderá tirar nenhum dos dois, porque vai ter sempre um contingente gigantesco de gente reclamando. Ô Marcão, você não acha que é muito mais pela questão de por quem foi substituído do que pela própria substituição em si? Cara, porque assim, a gente tirou o Pedro, o artilheiro, para botar Marinho, um cara que não rende há muito tempo, desde que chegou, na verdade. Mas se você parar para pensar, a gente já tratou disso aqui, que toda vez que você tira o Arrasta e o Miteiro, o time não anda porque não tem ninguém para criar. Mas no futebol do passado, quando você jogava com dois pontas, o ponta tinha a obrigação de driblar, ir ao fundo e fazer o cruzamento. Hoje em dia você tem a tendência de ter os pontas jogando com o pé trocado. Então ele corta para dentro, ele pode cruzar, que é um cruzamento muito chato para a defesa, inclusive, ou ele pode até bater no gol. Mas por que muito que o Cebolinha faz, né? E Marinho entram e normalmente não fazem coisíssima alguma. Agora, não vou muito longe. Qual foi o jogo? Foi o jogo do Independiente del Valle no Maracanã. Flamengo. Foi Del Valle? Foi, né? Que o Cebolinha dá o passe pro gol do Arrascaeta. Foi. O Gabriel Barbosa manda uma bola de longe, ela passa por todo mundo, Cebolinha domina e toca para o meio da área, o Arrasta entra. Final de jogo, a torcida já houvera gritar, sim, tem vergonha. No final do jogo já. Você se lembra que naquela semana, e eu tratei do tema aqui, começou-se a dizer que Cebolinha começou a jogar? Que era agora a coisa ia? Meu irmão, basta fazer um gol, que a opinião de um batalhão sai mudando com essa facilidade toda. Você quer ver uma coisa? Vocês viram o que o Léo Pereira fez no primeiro tempo contra o Inter? A bola que ele perdeu. E aí o Inter não fez o gol porque o tal do alemão se atrapalhou todo com a bola dentro da área. Ele passou da bola, deu tempo da zaga voltar, mas quando acaba-se o jogo, eu ouvi a frase que Léo Pereira fizeram uma partida irrepreensível. Aí o que estava junto na transmissão, mas e aquela bola do primeiro tempo? Ah, é verdade. Durante a transmissão do jogo, e eu não vi pelo pay-per-view, eu apenas ouvi,
Não escutei nenhuma reclamação sobre o time. O Flamengo jogava bem, o Flamengo jogava melhor, o Flamengo podia estar ganhando, o Flamengo faz o gol. Assim que acabou-se o jogo, o discurso já era outro. Que não é possível perder um jogo desse, que o Sampaoli vai ter muito trabalho com esse elenco. Opa, como é que é? Quer dizer que o Vitor Pereira não ia ter muito trabalho com esse elenco, mas o Sampaoli vai ter muito trabalho com esse elenco. Então, assim, meu irmão, a opinião muda conforme o vento, conforme um gol. O primeiro gol do Inter, o Léo Pereira é simplesmente eliminado da jogada porque o cara girou sobre ele mesmo. E nisso o Léo Pereira já perdeu completamente o rumo. E saiu o gol. Gol, inclusive, que o senhor Ayrton Lucas não estava bem colocado. Deixou o Maurício sozinho ali. E ele foi marcar não sei quem. E eu estou dizendo para vocês há 300 anos, Ayrton Lucas marcando é um desastre. O segundo gol, então, criou-se essa polêmica que para mim não existe lugar, de que o cara simulou o pênalti, por isso tinha que ter parado a jogada. Como é que é? O que aconteceu foi que a defesa do Flamengo dormiu desde o início da jogada. E aí tem gente que está espinafrando o goleiro, que ele estaria mal colocado no segundo gol. Essa a bola história que o Maurício botou, meu irmão, ele não ia chegar. O cara botou a bola no lugar mais perfeito possível. Ali não Agora, tinha como, não. lembrando, de novo, onde estava o senhor Maurício? Ele estava de novo na mesma região, praticamente onde ele fez o primeiro gol. E aquela bola seria a marcação de quem? Ou do senhor Léo Pereira. Se o Léo Pereira precisou sair, quem tem que fazer a cobertura do senhor Léo Pereira é o senhor Ayrton Lucas. Agora, o Maurício teve todo o tempo do mundo para pensar no que ia fazer. Mas foi muito feliz na execução. Então, assim, bastou perder o jogo que o discurso já mudou. Essa questão do goleiro não é de hoje, não é de agora. Muitos anos, gente. É sempre assim. Basta o time perder, tomar um gol, o goleiro já não presta. Já não estamos sem goleiro. Ai, meu Deus, corram para as colinas. Agora tudo é Rossi. Não, o Rossi vem aí e vai botar o Santos no banco. O Thiago vai lembrar, quanto tempo eu falo de goleiro, que o Flamengo é sempre um apagador de chama com relação ao goleiro. Sempre isso. Mas aí a questão, não, agora porque o Santos já não presta. O Santos não presta mais. Já está se anunciando o seguinte cenário. Como nem Santos nem Rossi são bons com a bola no pé, já se estima que o goleiro que o Sampaoli vai botar para jogar vai ser o Matheus Cunha. Porque dizem que o Matheus Cunha é bom com os pés. Do que eu já vi esse rapaz fazer, isso é pura invenção. Foi assim que o Neneca acabou não é? sendo expurgado do Flamengo, praticamente. Aí, né? Citam como exemplo quando o Sampaoli estava no Santos, Vanderlei era o goleiro, defendendo até o urubu voando, mas ele tirou o Vanderlei porque o tal do Everson, que hoje é do Atlético Mineiro, jogaria melhor com os pés. Botou o cara de titular. Quando ele foi para o Atlético Mineiro, pediu a contratação daquele goleiro do Santos. O cara faltou o treino porque queria seguir o Sampaoli no Atlético e hoje está lá no Atlético Mineiro. Mas o que se fala dele? Não, ele realmente como goleiro não é lá essas coisas, mas ele joga com os pés que é uma beleza. Aí você começa a subverter a função. É o que eu falo do Ayrton Lucas. Ele pode ser muito bom apoiando, mas ele primeiramente é um lateral. Que tem lacunas graves quando toma a bola nas costas dele. E noção de cobertura. Então, assim, na prática, eu não consigo imaginar. Por que vai ser diferente se você fizer uma conta rasa? 4 anos, 8 técnicos. Dá 6 meses para cada um. 6 meses para cada um, nós estamos em abril, o São Paulo, em tese, tem uma vida garantida até outubro no máximo. E aí? Então, eu não sei de onde as pessoas tiraram esse otimismo. Ou, como disse o Thiago, que não tem como piorar, só tem como subir. Eu já disse para vocês, o posto do Flamengo não tem fundo. O Flamengo é capaz de tudo nessa vida e de se superar. Mas, assim... Calma, Thiago, que o jogo de quarta ainda está por aí para surpreender a gente. Viu? Você tá eu não estou dizendo que eu estou torcendo contra, longe disso. Eu adoraria que um técnico chegasse,
desse uma sacudida naqueles caras e botasse a casa em ordem. Eu hoje, por exemplo, para tornar meu dia mais, vamos dizer assim, desgostoso do que já foi, eu fui assistir o Charla Podcast com o senhor Diego Ribas. Aí o senhor Diego Ribas disse que, para ele, o técnico é responsável por 60% ou 70% do sucesso ou fracasso do time. Pronto. Então, assim, o futebol mudou. O futebol mudou. Agora o técnico é responsável por 60% ou 70% do sucesso ou insucesso do time. Aí, infelizmente, os caras do Charla não fizeram algumas perguntas para ele. Mas por que 8 técnicos em 4 anos? E se voltar desde que o Diego chegou, essa proporção deve ser a mesma, né? Que o Diego viu desfilar vários técnicos. 2016? Então, 2016 que ele chegou? Foi, né? É. 2016. O Flamengo joga com 2 técnicos por ano desde 2013. Então, agora, eu, na quinta-feira, enfrentei um taxista que me disse que, não, mas a gente ganhou. Não ganhou? Eu falei, sim. Agora, a gente poderia ter ganho o que ganhou melhor e poderia ter ganho mais. Aí foi uma discussão que eu tive com o Thiago semana passada sobre o copo. O Thiago enxerga o copo meio cheio, eu enxergo o copo meio vazio. Porque eu não posso achar que seja normal e achar que é aceitável o que esses caras fizeram até agora. Aí o Diego disse, no Charla, que esse elenco do Flamengo é um primor do ponto de vista profissional. Todo mundo ali só tem CB, só tem sangue bom. E o que acontece é que, às vezes, o técnico ele não consegue transmitir de um jeito que convença os jogadores a fazerem o que ele quer. Mas que está todo mundo ali sempre 100% imbuído do espírito de fazer tudo pelo Flamengo. Aí, de novo, há quem acredite que a Terra Aquela não conversa é de funcionário redonda. público. Conversinha de funcionário público. O Diego Ribas terá o seu podcast agora. 10 e faixa. 10 e faixa. Até hoje eu tô esperando sair o sindicato de profissionais de jogadores do Flamengo. Mas, Matheus, ele lançou um livro que você poderá adquirir para você aprender tudo que o Diego Ribas tem para te ensinar sobre liderança, comportamento. Tá um coach, ele, né? por exemplo, tá um coach. não se arrepende daquilo que fez contra o senhor Vene Casagrande, lá dentro do CT do Flamengo. Ele diz que não se arrepende. Então, assim, não tirou nenhuma lição daquilo que aconteceu. Mas eu, por achar que era meu dever de ofício, me submeti à tortura de ver 2 horas de Diego Ribas no Charla Podcast. E aí eu consigo entender muita coisa, entendeu? Do que a gente está vivendo hoje. Lembre-se que há poucos dias o Flamengo ameaçava de botar o Diego Ribas como gerente de futebol. Nossa sorte é que a Rede Globo resolveu levar o Diego Ribas para ser comentarista. Minha mãe, por exemplo, tem paixão pelo Diego Ribas. Eu gosto muito daquele menino. Tá bom. Bom, rapaz. Então, bom, Marcão. Outra discussão que está no momento aí agora, né, além da derrota do Flamengo, acho que não era esperado uma derrota nessa altura, apesar né? Parece até... Assim, na boa, a gente sacaneia o Abel, foi lindo, mas o Flamengo ir no Beira-Rio e perder para o Inter, isso já aconteceu trocentas vezes. Sim, e agora o que chama a atenção também é que assim, o Flamengo tem o tal... a mudança de postura, né? Assim, perder ocasionalmente acontece, né? Pode perder, mas o problema é que a constância que tem acontecido esse fator que era para ser uma vírgula. Virada do ano. E por isso que eu coloquei mais uma virada que o Flamengo toma, né? Sim, mas mais é o melhor virada. Elenco. Vamos continuar repetindo esse mantra, é o melhor elenco. E aí eu vou atualizar a estatística, já são 78 rodadas sem ser líder do Brasileiro.
Eu ia comentar com você, Marcão, a semana passada, que na primeira rodada o Flamengo fez 3, né? O time que teve aquela polêmica do Fluminense, que o critério acho que nas competições foram os cartões, né? Isso. E aí eu já falo assim, pronto, agora o Marcão não vai poder mais dizer que estamos a não sei quantas rodadas, mas acabou que ele... Mas infelizmente, os critérios... se o campeonato tivesse acabado na primeira rodada... o Vasco seria campeão em 2019. Lembra? Então, eu descoberto de razão, né? Mas, na verdade, eu acho que, assim, toda vez que eu escuto esta palavra, a minha vontade é de dizer a todos, fujam para as montanhas. Porque... Vamos lá. Mudando um pouco de assunto, a gente tem aí em frente agora o Maringá, o todo-poderoso clube de Maringá. E já perdeu 4 jogadores se comparado ao jogo da ida. Olha só. Seu patrocínio mega milionário do Cartolouco, que patrocina não sei se vai patrocinar novamente, que seria animal. Seria da hora o Cartolouco patrocinar novamente o Maringá. E aí a gente vai ter agora o Flamengo, né, precisando da vitória. Não só uma vitória, como 2 gols e 3, para não ter que ir para os pênaltis contra o Maringá. Isso. Né, em pleno Maracanã. Então a gente lembrando tem aí... que será o Santos que estará no gol, caso aconteça disputa por tiros a gol. Assim, precisamos ser justos, porque o Santos melhorou muito em bater, né, em tiros livres direto, como você fala, né? Nesse caso, penalidades. Desde do ano passado para cá, já pegou alguns pênaltis aí, né? Ele pegou 2 esse ano. Mas não é disputas de tiros a gol. Não é, vamos dizer assim, o cara que a gente confia 100%, que nem a gente confiava no Diego Alves na hora da penalidade, fazer diferença. Assim, meu Deus, não temos o Diego Alves, mas pelo menos, né, essa qualidade ele tem acho que talvez tenha trabalhado melhor, não sei, mas isso aí vai acontecer. E aí eu quero saber de vocês. Vocês, com essa confiança toda do Thiago e com esse pessimismo todo do Marcão, e aí? Não dá para virar ou não dá para virar? Não é pessimismo. Vocês sempre confundem as coisas. Não é uma questão de ser pessimista. É uma questão de estatística e de comportamento. Porque a gente tem 2 lados. A gente tem 2 lados, Marcão. A gente tem o lado otimista, o outro lado otimista. Acredito na lei de Murphy. E o seu lado que é o contrário. Realista, vamos dizer assim. Então, pessimista, vamos dizer. O lado realista da coisa e o lado otimista, que é aquele que vê além do que os olhos podem ver. No domingo à noite, o Corinthians foi até Goiânia e tomou a tabancada lá do Goiás de 3-1. Verdade. E não é o primeiro a porrada que o Corinthians leva, né? Lembrando também, Marcão, que o Corinthians perdeu para o Remo. Sim, primeiro jogo. Igualzinho o Flamengo. Só que ele também perdeu na Libertadores também. Só que o Corinthians não jogou tão mal contra o Remo como nós jogamos contra o Maringá. O vexame do Flamengo foi maior contra o Maringá do que o do Corinthians contra o Remo. Muito bem. Até porque o Remo, o clube Remo, é muito mais tradicional do que o Maringá, pelo amor de Deus, né? Acabado o jogo, o senhor Alex Stivel estava furioso e disse: se jogar do jeito que jogou hoje, nós não estamos falando de se classificar. Se jogar como jogou hoje, nem ganha do Remo. Né? Você pode ganhar o jogo e não se classificar. Então, assim, eu acho que nesse jogo é muito importante que o Sampaoli diga para os jogadores o seguinte: não é para entrar em campo com a obrigação na cabeça de que tem que fazer 3. Você tem que fazer o primeiro. Porque enquanto não sai o primeiro, eu não chego o terceiro. O que vai ser uma blitz na defesa do Maringá não está contado na história. Eu não sei, cara. Porque eu já disse isso a dúvidas. Se eu não treino e não me condiciono para jogar numa intensidade aqui em cima, não é fácil, num estalar de dedos, hoje eu vou fazer isso, vou jogar aqui. Assim, eu não consigo acreditar que isso seja tão fácil assim.
E a gente não pode dizer que esse time do Flamengo esteja voando fisicamente. Então, eu não sei se vai ter blitz ou não. Hoje eu li uma que, em função da situação da partida, que talvez ele não venha com tantos medalhões, por saber da necessidade de imprimir um ritmo mais caliente no jogo, né? É um jogo, por exemplo, que se eu sou o São Paulo, eu botaria o Matheus Gonçalves para começar o jogo. Mas o Matheus Gonçalves, que a gente nunca mais teve direito de ver desde aquela expulsão injusta contra o Vasco. Então eu não sei se vai ter blitz ou não. A gente podia imaginar que contra Eu acredito que sim. Corinthians e Atlético Paranaense, que com 2 meses e meio de descanso que os jogadores tiveram, que o time ia voar nas finais. A gente viu o que a gente viu. Então, assim, a minha postura com este elenco do Flamengo é: eu nunca posso esperar a lógica, o que se espera de um grupo de profissionais. Não sei o que espera. Porque entra técnico, sai técnico, fica tudo igual. Nada muda. Então, eu não sei. Agora, torço para que o Flamengo reverta essa situação, porque vai ser muito feio a gente ser eliminado pelo Maringá. O Corinthians, por exemplo, também pode ser eliminado pelo Remo, e o Corinthians com aquela derrota para o Argentinos Júniors em casa. Talvez o Corinthians chegue em final de maio eliminado de Libertadores e Copa do Brasil. Vai ser o novo Vasco da temporada. Entendeu? Então, assim, eu adoraria que o time corresse, que o time se matasse em campo. Essa semana, minha mãe me disse que viu um jogo do Campeonato Francês. E ela não conhecia o time, que é o Lens, que hoje está em terceiro no campeonato. Se algum de vocês tiver curiosidade, quando passar o jogo na ESPN do Lens, procura ver. Vê o que aquele time corre em campo. Vê como aqueles caras se matam em campo para fazer o que fazem. Mas não são nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro orçamento, não. Não fatura R$1 bilhão por ano. É uma cidade operária, uma cidade do norte, com uma torcida enlouquecida. Os caras correm. E eu falei para minha mãe, eu gostaria de ver o Flamengo correr um jogo como aqueles caras correm. Ô Marcão, você falando de torcida aí, me lembrou uma coisa muito interessante, algo positivo que a gente tem esse ano, pelo menos assim, acompanhando desde o começo, né? Uma marca positiva que a gente tem no futebol brasileiro, em contraponto às porcarias que o dona FIFA, CBF, FERJ, essas entidades fazem com o futebol, né? Agora, recentemente, a FIFA lançou aquela regra ridícula só para poder beneficiar os clubes europeus depois do que o goleiro da Argentina fez, né? O que é uma coisa patética. Quer ver uma coisa que a gente tem que pensar para o jogo de quarta-feira, Matheus? Já não estou dizendo hoje que o gramado do Maracanã está um campo de batatas? Tiraram uma foto de cima, assim, do Maracanã, coisa bizarra. Então, se você se lembrar, o Jorge reclamava que o gramado tirava velocidade, Rogério reclamava, Vitor reclamava. Esse agora, assim, a gente tem aquela questão da grama meio híbrida, né? Tem por parte sintética, então parece que o Flamengo e o Fluminense estão vendo aí. Acho que são de 10% a 15% de grama sintética. Isso, tá vendo uma pausa de 10 dias. O Maracanã por 10 dias, isso aí. Isso, para poder, por conta, né, da justiça que deu o favor ao Vasco, e aí teve que jogar. Mas, assim, só uma vírgula nesse assunto, que é um assunto que eu gostaria de trazer pra gente, porque quando algo bom acontece no futebol, a gente tem que falar, né, cara? Esse ano eu tenho acompanhado, desde o estadual, cara, impressionante até do estadual, logicamente não só do Flamengo, mas de vários clubes, o crescimento do público nos estádios tem sido uma coisa que está chamando a atenção positivamente, porque jogos que a gente costumava não ver um baixíssimo público, como o Clube das Laranjeiras, o próprio Vasco, e tirando, eu não estou falando nem de Fortaleza, que sem a torcida é bacana demais ver, o Ceará, que tem uma torcida também muito legal de acompanhar, vários, até mesmo de clubes pequenos, como o Maringá, cara, eu acho que foi o Remo também, Goiás. A gente tá vendo uma sequência de
de frequência nos estádios muito bacana, que é excelente para o futebol. Eu tava assim, eu tava assistindo o jogo, assistindo não, eu tava vendo, passou na TV os lances do time da Laranjeira contra algum, não vou lembrar nem com quem jogou. Foi o Atlético Paranaense, não foi? Agora, né? 2-0, e os dois jogos esses dois jogos que o time da Laranjeira jogou, o estádio cheio, o Vasco contra o Palmeiras também, a mesma situação. A torcida do Vasco tá é como do Flamengo, é trem pagador, cara. A torcida do Vasco é muito grande, é muito fiel. Só não se vê do Botafogo, mas também, né? Pelo amor de Deus. São Paulo também tem feito bonito lá, cara, porque do jeito que a coisa tá feia lá. Então... E só do Botafogo que aí não tem como que fazer, não tem o que fazer. De fato, não tem quem salve, né? É difícil. Nem o John Textor consegue salvar isso aí. Falta contingente humano para poder encher o estádio. De fato. Mas eu acho que é algo positivo que eu vi, aí, mais uma vez, não só falando dos clubes de grande massa, né? Popularidade. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma característica de nós temos alguns clubes que são mais uma exceção à regra do que a própria regra, né? Que Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, clubes Vasco, Fluminense. Você se aventura a conjecturar do porquê? Cara, eu acho que tem muitos fatores. Não saberia dizer assim, olha, é por isso. Por exemplo, questão financeira, baratear o custo do ingresso. Não. Eu acho que é mais por uma questão de mobilização das próprias torcidas, uma maior proximidade devido às redes sociais, não sei. Thiago arriscaria alguma ideia do porquê? Eu acredito que tem muito também relacionado ao pós-pandemia. O pessoal já está podendo se aglomerar, está presente. Mas já passou um tempo, já não. Eu acho não, que não mas aí, ano passado, ainda estava muita restrição, uso de máscara, pular cadeira, não podia ficar tão perto. Esse ano, mês que liberou geral, o pessoal. E quem tinha medo ainda de sair ano passado, esse ano está indo. E tem muita gente que deixou e agora está aproveitando para fazer muita coisa que nem fazia antes. Eu vou pelo seguinte caminho. Tem se repetido muito que esse Brasileirão tende a ser o melhor dos últimos tempos. Todo ano eu falo isso aqui. Todo ano eu falo isso. Você teve a volta dos 4 grandes. Você tem a aparição das SAFs. Né? Futebol brasileiro, se você comparar antes e depois de Jesus, ele deu uma melhorada, se comparado com antes. Muito longe ainda do futebol moderno da NBA, como eu brinco, né? NBB versus NBA, mas e com isso acredito que é por esse caminho que a gente tem mais pessoas indo ao estádio, porque hoje você tem conseguido assistir jogos menos fechados, times que estão procurando se modernizarem na forma de jogar, técnicos mais novos que estão se arriscando mais, não são aquelas velhas raposas que, em primeiro lugar, querem manter o emprego e pronto. Né? Então, acho que passa por aí essa explicação. Como eu falei, até dos estaduais a gente viu esse movimento assim, legal. E de clubes, como, por exemplo, eu estou na Bahia aqui, a maior torcida da Bahia é o próprio Flamengo. Né, você tem muito do Vasco, alguns do time das Laranjeiras, né? Você pega ali alguns idosos que torcem pro Botafogo também, algum outro corintiano por aí. Então, são torcidas de massa, né? Que é uma característica mais ou menos do futebol brasileiro, porque a gente não vê tanto isso fora. Logicamente, você tem times como Real Madrid e Barcelona, que são mundial, né? Que são muito mais regra, ou mais exceção da regra do que a própria regra em si. Mas a gente vê, eu tenho visto de uma forma muito legal. E eu sempre gostei disso, né? Torcidas locais, de clubes locais, em que o time se organizou de certa forma e está conseguindo competir. A gente tem visto esses movimentos, pequenos clubes, por exemplo. Eu falei, estava recentemente falando do time aqui da região, que, né, chegou à semifinal a semifinal do Baianão, e é um clube que voltou de SAF vivo o ano passado. Quem ganhou o estadual aí, Matheus? Bahia, acabou que deu Bahia. Deu Bahia mesmo. O Sport foi campeão pernambucano esse final de semana, né? Tô por fora. Foi. O Thiago tem mais informações sobre isso. Eu vi um lance em que deram uma bola esticada para o Wagner Love. Eu achei um desrespeito ao Estatuto do Idoso. Você botar uma bola em profundidade para o Wagner Love correr. Coitado, cara. Assim, mas aí
Assim, Marcão, você falou das SAFs. E isso chama a atenção porque você fez essa pergunta porque no começo da temporada a gente tá falando assim, ó, tava tendo muita zebra em todos os estaduais, Sim. Não era um exclusivo, era em várias estaduais tendo zebra. A gente falou assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo para mim, no meu ponto de vista, era o seguinte, clubes menores, de menor expressão, estavam conseguindo se organizar minimamente e você pega clubes de grande expressão que sempre levou da mesma forma que levou, na maciota. Só que Sim. dessa vez aí você encontra times, por exemplo, como o Água Santa, que tem se organizou uma vírgulazinha ali, organizou, fez uma organização ali, estruturalmente, financeiramente também, porque isso é importante também, né? Mas conseguiu Sim. pegar, derrubar, ou seja, chegar ao final de um Paulistão. E ali conseguir bater o primeiro jogo, logicamente, o Palmeiras, que você vê, e a gente vê em contraponto, Marcão, os grandes times, como o Flamengo, Palmeiras, que apesar de ter ganho estadual, apesar Sim. de que o Palmeiras é o Palmeiras, mas continua o Palmeiras demonstrando dificuldades em campo. Exatamente. Virou contra o Cerro Porteño. O Palmeiras tem sido o time da virada. Apesar de que eu sempre falei, uma característica boa que eu acho do Abel é que ele tem o time, ele tem um psicológico muito Sim. bem, assim, mas o cara consegue ter perdido revirar. Poderia ter virado também contra o Vasco. Teve reverter resultados que... Essa é uma característica que o time do Palmeiras é um time, assim, psicologicamente sólido, né? Eles conseguem, mesmo com dificuldades. Se o Vasco souber trabalhar direito, ele terá muita vantagem nesse brasileiro por só estar a disputar o brasileiro. É o time sem expectativa, né? Tipo assim. Não tem expectativa e vai ter tempo para treinar, Matheus. Porque não tem mais nada para fazer. O Vasco começou o brasileiro, só tinha mais 38 jogos na temporada. Agora só são 36. Entendeu? Então, assim, não vai poder dar desculpa de que está cansado, de que não tem tempo para treinar. Vai ter. Eles é que tem que saber aproveitar essa situação em que eles se colocaram. Mas que pode vir a reverter-se em algo positivo para eles. Isso já aconteceu com o próprio Palmeiras. Quando foi eliminado da Copa do Brasil, Sim. tinha ali um jogo outro da Libertadores, mas acabou que no final das contas só ficou com o Brasileirão para disputar. E aí foi campeão. Né? Então, acontece até com os grandes. E aí a gente vê esses movimentos, esses pequenos clubes, aí você falou bem, que os 4 grandes voltaram da Série A, ou da Série B para A, e a gente tem a expectativa de ter um Brasileirão mais concorrido, não vou dizer melhor. Parece que dos 20 clubes da Série A, 13 já perderam. Só restam 7 invictos com 2 rodadas. Falando perdidos no Brasileirão. Isso aí. Cara, eu vejo o Brasileirão sendo como um campeonato em que, no início, é difícil cravar quem vai ser campeão. É sempre difícil, mas você não pode dizer 100% de certeza que o Fluminense, que é líder, vai ficar entre os 4 primeiros. Você não tem como você ter essa certeza. Flamengo, você não tem como dar certeza. O Palmeiras, acho que é o único time que você pode dar uma certeza ali. Eu cravo que o Palmeiras está entre os 3 primeiros. Mas os outros, cara, é uma incógnita. O Campeonato Brasileiro está muito disputado. O que pode bagunçar isso no Palmeiras é se o Abel recebe uma proposta. Eu acho que mesmo receber não sabe. E eu acho que é tipo assim, porque eu percebi, lógico que isso é um achismo meu, que o próprio Abel percebeu que, e você fala muito nisso, porque se ele é um excelente técnico, né? Cadê as propostas que aparecem? Aparece da onde? A gente ainda não viu chegar uma proposta concreta de um clube razoavelmente grande da Europa para ver como ele vai se comportar. Eu tendo a acreditar que se acontece de um Benfica, um Porto ou um Sporting o chamar, que ele vai. Mas pois é, há quanto tempo ele está no Palmeiras? Há quanto tempo ele está no Palmeiras? 2 anos e meio. Ele vai completar 3 anos, mais ou menos em agosto. Eu acho que ele não. O JJ, em 6 meses, conseguiu fazer um rebuliço tamanho. Sim. E choveu propostas. Mas o Abel, e logicamente, não está falando do primeiro escalão da Europa, né? Sim. O Abel Ferreira trouxe alguma novidade para o futebol brasileiro? Nenhuma. Não. Trouxe isso aqui ele é um técnico brasileiro
que fala em português de Portugal. Mas ele é um técnico brasileiro. Ele não é diferente dos outros que a gente tem aqui. Mas ele está exatamente. melhorando? Ele está melhorando. E o time do Palmeiras não acompanhou essa melhoria. Porque... Cara, eu diria o seguinte, a gente não pode tirar o mérito do Abel ter conseguido manter esse time do Palmeiras com fome esse tempo todo. Não, mas é isso, é o único elogio que eu faço a ele, de fato, assim, de fato, esse Palmeiras, E o Abel o time conseguiu do colocar Palmeiras isso. hoje joga de maneiras diferentes. Antigamente era de um jeito só, e agora ele consegue porque ele teve mais tempo de trabalho. E esse time é um time formatado por ele, né? Hoje, eu não assisti inteiro, mas semana passada eu citei o caso do Miller como sendo um jogador que eu achava ruim e que de repente, opa, o Miller melhorou? Não, foi o futebol brasileiro que caiu. O Miller hoje esteve nos Reis da Resenha. E o Miller diz, jogador atual é burro. O jogador passado era muito mais inteligente. E ele indignado com esses caras do elenco do São Paulo que tinham lá suas birras com o Rogério Ceni. Pode até ser um conflito de geração. Você acha que a sua geração é melhor do que a atual, né? Mas o que eu acho que a gente sempre tem que pensar é se esses jogadores que a gente tem hoje, se de fato, cara, eles conseguem no Brasil fazer algo diferente. Qual é a base que trabalha com 3 zagueiros? Qual o time na base que ensina o jogador brasileiro a jogar no esquema de 3 zagueiros? Qual o time na base que ensina o jogador a jogar no 3-4-3? Nenhum. E aí os caras sobem, só sabem fazer uma coisa, e pronto, e fica assim, tá valendo. E o Abel não tem feito variações tão malucas, mas ele consegue ter um elenco mais homogêneo. Sai Beltrano, entra Ciclano, a coisa segue, e ele está sobrevivendo até agora à ausência do Scarpa e do... Como é que era o nome do outro? Do Danilo. Agora, o Palmeiras está sofrendo mais para ganhar seus jogos, está sofrendo mais gols, está concedendo mais oportunidades de gol, e ele ainda não conseguiu dar um jeito nisso. E a temporada até agora não o exigiu. Mas contra o Vasco, aquele Vasco que a gente aqui acredita que vai brigar para ser rebaixado, eles... o Palmeiras teve que virar o jogo na Libertadores semana passada, né? Começou perdendo. Também. E o Cerro teve chance de fazer mais gols. É que o Palmeiras, a partir do momento que ele empata o jogo, é como se ele automaticamente eleva o nível de jogo dele. Isso aí é uma característica. Posição mental. Isso, aí vai e vira. O trabalho do Abel 100% aí. Mas se você se lembrar, no ano passado, em posição mental, eles estavam com 2-0 no Allianz, com um jogador a mais, e o Atlético Paranaense foi lá, empatou o jogo e levou aquela classificação. Então, nenhum time é infalível, né? Mas os outros deveriam pensar, o Abel faz o que faz porque teve mais tempo para trabalhar. E se a gente resolvesse dar mais tempo para o cara trabalhar? Por exemplo, eu não achei nada edificante o São Paulo mandar o Rogério Ceni embora. Aí, o Dorival assumiu, ganhou por 3-0, mas teve a lucidez de dizer na entrevista coletiva que não, o placar não reflete o que foi o jogo. O goleiro do São Paulo fez algumas defesas inacreditíveis, mas o jogo foi 3-0. Agora, o time do São Paulo tem elenco para brigar por algum título na temporada? Não. O Corinthians tem elenco para brigar na temporada por título? Não. Então, em tese o Corinthians no papel teria, né? A minha preocupação com eles dobra a cada semana. Já ganharam os 2 jogos da Libertadores, são os líderes, acho que estão sozinhos na liderança, não? A não ser que o Botafogo tenha ganho do Bahia hoje. Ganhou. Então o Botafogo está lá com ele. Vamos ver aqui a tabela. O Maringá, quem quiser fazer sua fezinha aí, Maringá tá fazendo 41.
aqui nas apostas, casas de Eu apostas. acho que aqui. esse jogo contra o Maringá, o Flamengo precisa daquele gol Cedo. cedo, já para a gente abaixar um pouco a tensão. E vai depender muito da lucidez e da intensidade do time. Eu não acho, eu tenho certeza que o Maringá vai botar 11 jogadores na defesa. Isso é certeza. Tudo bem, faz parte. É o que eles têm que fazer. Mas se Olha eu sou só. o técnico do Maringá, eu ia dizer para os meus jogadores: a gente não fez o que fez contra eles lá, vamos para o jogo e vamos confiscar a bola do Flamengo. O Flamengo não gosta de ficar sem a bola e não corre para recuperar. Então, eu, se fosse o técnico do Maringá, vinha para o jogo. Não preciso atacar a portas abertas, mas confisca a bola do Flamengo. Ó, o time da Laranjeiras está em primeiro, provavelmente é por questões de saldo de gol. Sim. O Botafogo vem em segundo. Aí Fortaleza, Palmeiras, Vasco, Internacional, Red Bull e o Flamengo em oitavo. E o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão será contra o Botafogo. Ou seja, um clássico. Que todo santo jogo contra o Botafogo é uma lenha para a gente ganhar. Sim, e é geralmente um jogo muito chato. Muito Exatamente. chato. E tenha sido um Flamengo e Botafogo sempre no início do campeonato, quando o Flamengo está todo torto, aí a gente empata. É um Até sufoco. porque esse vai ser o primeiro Flamengo e Botafogo dos últimos 2 anos. O Botafogo ficou 2 anos ou subiu no primeiro? O Botafogo já tinha subido na temporada passada. Ano passado, pô? Sim. Sim. O Vasco é que ficou um ano a mais do que o O Botafogo. Vasco ficou com um ano a mais, é verdade. Então, eu retiro o que eu disse. Tá, mas geralmente jogos com Flamengo e Botafogo são muito chatos. Diferente do que é Flamengo e Vasco, que é uma mais pegada, e o Flamengo e o time da Laranjeira geralmente é um jogo mais aleatório e vence sempre quem joga pior. Mas é isso aí, pessoal. Eu quero de vocês agora o palpites primeiro para o jogo contra o Maringá, depois contra o Botafogo no clássico do. O jogo contra o Botafogo domingo. Será onde? Brasil? Maracanã. No Maracanã. Agora não sabe se vai ter a pausa, né? Quando essa pausa vai. Se vai ter a pausa e quando será. Que pretende-se fazer a pausa aí para a recuperação do gramado. Antes da gente ir para os prognósticos, eu quero perguntar a vocês dois o que vocês acharam do jogo contra o Nublense, cara. Se vocês acharam admissível o Flamengo ganhar de 2-0 daquele time. Que você acha que caberia mais ou porque foi 2 foi muito? Cara, cabia muito mais, porque o time do Nublense é um Maringá que fala espanhol. É muito ruim. Os caras são 12º do campeonato chileno. O Flamengo fez 2 e eu falei assim, bom, se fez 2, vai vir mais um aí, pelo menos, né? Não. E aí, vamos lembrar, saldo de gols é critério de desempate. Será que ninguém leu o manual da Libertadores para esses caras? Ou vai dizer que eles nunca jogaram Libertadores na vida para não saber disso? O segundo tempo foi de uma indigência digna do jogo contra o Maringá. A única diferença é que o Nublense não veio para cima da gente. Mas eles tiveram uma chance de gol no primeiro tempo. Então, assim, não é possível que alguém ache que aquilo seja normal, porque era um jogo de Libertadores. Aquilo parecia jogo de Taça Rio, quando o Flamengo já tinha ganho a Taça Guanabara e chutava a lata na Taça Rio, que é para ter a decisão no final do Carioca. Não é admissível o negócio daquilo. É Libertadores. Mas eu achei que o jogo da quarta-feira passou em brancas nuvens só porque mudou de técnico. Porque se fosse o Vitor à frente do elenco, a casa tinha caído. O escândalo que ia ser. Não? Então, vai lá, Marcão, seu palpite para quarta e já emenda do domingo também. Flamengo e Maringá. Eu estou deixando meu coração rubro-negro falar mais alto. Hein? Vou meter um 3-0, que é o Flamengo fazendo o mínimo sindical, se classificando. E contra o Botafogo, 1-1. E o Botafogo está indo na frente. Então, levando em consideração que o Flamengo entra pressionado para vencer e que o Maringá vai entrar forte para se defender, 5-0 para o Flamengo. E contra o Fogão? Contra o Fogão, o Botafogo está bem no campeonato, está lá em cima, está em
está no G4, está com 6 pontos. 3-1 Flamengo. O Thiago é muito otimista mesmo, né, cara? Tô São Paulizado já. Ó, Flamengo contra o Maringá. O Maringá vai vir fechadaço, aço. O Flamengo empata e leva esse jogo pros pênaltis. 2-0 pro Flamengo e penalidades no final. E aí, meu irmão, como diz o velho ditado, penalidade é sorteio. Pênalti só sorteio. Seja o que Deus quiser. Agora, a gente sabe que... Foi eliminado nos pênaltis pro Maringá. Não duvido. A gente não se esqueça que a gente levou uma virada do time laranjeiro estando à frente deles. Tá? Contra o Botafogo. Tem uma diferença aí que na quarta-feira, até onde sabemos, os jogadores não querem derrubar o técnico. Esse detalhe. Então tem uma enorme ainda não quer, né? Ainda não quer. Isso. Né? Contra o Fogão da Massa. Acho que também vou chutar de 1-1 aí. Já que vai ser no Maracanã. O Botafogo, né, lá na liderança. John Textor vai meter um pixão pra galera aí, né? Um pixão de dólares. Mas vocês não estão surpresos com o Botafogo ter ganho os seus 2 primeiros jogos? O Botafogo do que vinha fazendo, não? O que fez no Carioca, na Copa do Brasil, ele conseguiu se classificar contra o Sergipe, sabe Deus por quê? Só Deus e o juiz sabem por quê. Talvez seja vai ser o momento mais feliz da história do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, né? Provavelmente depois disso é só abaixo. O Campeonato Brasileiro tem muito disso. Não me surpreende em início de campeonato o time que não se destaca, porque nunca foi e nunca vai ser parâmetro do campeonato estadual. Nunca foi, nunca vai ser. O time às vezes joga nada no estadual, chega no Campeonato Brasileiro e joga bola. Não estou dizendo que o time do Botafogo é um timaço para brigar por título. E normalmente, não me surpreende. Começa bem, né? E depois corre. Em 2019, o Vasco era líder na terceira rodada. Foi jogo que faz o primeiro turno ruim e no segundo turno o cara arrebenta. Exato. Né? Isso aí. Então, o Botafogo, inclusive, ganhou de 4-0 do Magalhães na Sul-Americana no meio da semana. Então, assim, eu já vi muito taxista que torce pelo Botafogo indignado com o Luiz Castro. Esse cara não sabe nada, é burro, que não sei mais o quê. Eu acho ele um cara que tem currículo, tem estudo, tem a sua carreira, um cara que sabe falar. Então, assim, estava achando estranho que, tendo virado a temporada, o Botafogo estivesse jogando tão mal como eu vi, e os resultados mostravam. Mas... a alegria do Botafogo provavelmente não dura muito tempo. Também realmente não acredito nisso. E o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro, para mim, tá o esperado. Não imaginava que o Atlético fosse melhorar, fosse ter uma mudança de postura. Você podia imaginar que eles estariam com 1 ponto em 2 rodadas lá na rabeira? Mas 2 rodadas, acho muito cedo para falar alguma coisa. Lógico assim, eu não esperava nada demais do Atlético. Acho que alguém colocou o Atlético como candidato a do título, não sei se o Thiago falou. Eu não vejo isso. Para mim, o Atlético está muito, muito mal. Muito mal mesmo. Se eu disse que o Atlético Mineiro ia ser campeão brasileiro, eu estava muito enganado. Não, acho que alguém falou, não sei se foi no programa passado que a gente falou do Brasileirão. Passado eu não estava. Não, assim, alguém comentou se foi isso, porque eu não vejo o Atlético brigando por título esse ano. Talvez, o meu achismo aqui é que se o estádio já está quase pronto, né, tem aquela coisa, aquela empolgação, talvez dentro do novo estádio, com a torcida apoiando e tudo mais, talvez... Estádio novo nunca traz título no primeiro ano. Não estou falando de título, estou falando de mudança de postura, de o time voltar a ter uma melhora do futebol, porque realmente eu acredito que o Atlético Mineiro ele consegue terminar o campeonato entre os 10 primeiros. Talvez pedir uma vaga na Libertadores se virar um G8. Mas não vejo o Atlético Mineiro brigando por título.
Não vejo. Também acho, é isso mesmo. Ó, dos E times aí- que estão lá em cima, eu sinceramente, eu acredito, o Fluminense vem jogando bem, veio bem no Carioca, o time do Diniz está jogando pra caramba. Eu não vejo o Fluminense pegando pelo time. Fluminense está no hype, veio empolgado e vai começar a tomar suas chapuletadas daqui a pouco. Daqui a pouco está ali no meio da tabela, que é o lugar dele. Fluminense não vai brigar pelo título. Pode brigar por G4 pela empolgação, mas eu não acho que eles terminaram em terceiro, né? No último campeonato. O Fluminense não vai brigar pelo título. Anota aí. Ó, Terminaram em terceiro, mas não brigou pelo título. Ano passado, ninguém brigou pelo título. O Palmeiras foi campeão de longe. Não tem, não briga pelo título. quarta-feira. Eles não passaram o campeonato no meio da tabela. Eles sempre tiveram ali quarto, quinto, sexto, quarto. Então, é onde eu estou dizendo. O Fluminense vai brigar ali, do meio da tabela para cima, brigando para entrar no G4. Não vai brigar para ser campeão. Cara, eu gostaria de ter essa tranquilidade e esta certeza de que eles não vão arrumar nada. Sabe porque eu concordo com o Thiago, Marcão? Porque os próprios torcedores acham a mesma coisa. Porque eu tenho contato com o torcedor. O Fluminense está empolgado, E é sempre assim. Todo ano eu falo ganhou isso. O Carioca, mas como eu disse, estadual não é para. O Tricolor sempre começa apesar de colocar ele como, né? Lembra que o programa passado, para mim, o Tricolor seria campeão. Mas assim, é sempre a mesma história. Começa bem, empolgado. Ano passado foi a exceção da regra. Minha esperança, eu já disse, é o Diniz meter os pés pelas mãos no relacionamento, dar algum chabu lá. Ou alguém levar o Diniz embora para outro lugar. Mas a gente não pode negar, cara, que o time dele está organizado. Tá, demais, de fato. De fato. E tá empolgado também, né? E o Cano também. E isto no futebol brasileiro quer dizer muito. Porque a maioria não é organizada. Exatamente. Não, eu entendo. Eu concordo com você que o time do Fluminense está organizado. E aí, como você trouxe isso no futebol brasileiro, conta muito. Mas tem uma coisa no futebol brasileiro que conta muito e é muito particular do futebol brasileiro e muito mais do futebol carioca. É que o time está muito bem, está organizado e perde um jogo. E acaba a organização inteira porque perdeu um jogo e vira crise nas Laranjeiras. Isso é normal. Me pergunto se a janela do meio de ano poderá redistribuir algumas cartas. Pensando muito no elenco do Fluminense, tem algum menino que esteja despontando e fala assim, só se for... Mas o André já está há um tempo. O André não é novidade agora. Mas o André, na temporada passada, o André não começou como titular, até onde eu saiba. Eu posso estar muito enganado, porque eu conheço muito pouco, não vejo. Mas aí ele foi e fez gol no Flamengo e já virou ídolo. Ele já foi convocado para a seleção pelo Ramon. Entendeu? Mas assim, mas não, é uma peça que fala assim, nossa, o Fluminense perdeu essa peça e agora não se encontra. Fosse o Cano. Casualmente, eu vi essa discussão no Charla Podcast. Que no meio da temporada você poderia ver o time das Laranjeiras perder o Nino, o André, e eu não me lembro quem é o da frente que eles mencionaram. Que seriam os três que poderiam ser vendidos para a Europa. Aí sim, você perder a base, né, que dá o lugar no time. Agora, a nossa bola de cristal aqui no Flamengo. Aquele Lelê, né, que já jogou uma vez, já meteu 3 no Campeonato Brasileiro. E que a gente falou do Lelê aqui durante o Campeonato Estadual, que ele não era bobo, não. Tanto que o Vasco queria, acabou desistindo, se chateou com alguma coisa, e o time da Laranjeiras foi lá e pegou o Lelê. Vamos ativar nossa bola de cristal aqui do Flamengo Cash. Previsões do multiverso do futebol brasileiro. Aqui o doutor Estranho, que vê 1 milhão de previsões do futuro. Em um deles, o Flamengo era eliminado pelo Maringá na Copa do Brasil. E aí ressurgia a história do estádio do Flamengo, que agora com essa nova polêmica 2023.4, que agora aí o
Tricolor e o Flamengo estão se unindo contra o Vasco, porque o Vasco ganhou na justiça e aí danificou o gramado do Maracanã. E aí vai ressurgir. O que eu soube hoje é que vão prorrogar de novo essa concessão por mais 6 meses. A justiça tinha dado prazo ao governo para poder rever, adiantar esse negócio. Tempo de fazer o novo edital. Né? E parece que o governo do estado do Rio de Janeiro manifestou-se dizendo que lá em 2019, originalmente, o Flamengo queria ter a concessão do estádio juntamente com o Vasco. Mas o Vasco recusou-se, pois afirmara na época que não reunia condições para arcar com os custos e os gastos necessários para aquela empreitada. E o Vasco já tinha São Januário e estava difícil a coisa para eles. Soube também que, desde que começou essa concessão, já foram gastos mais de 100 milhões de reais em obras, manutenção no Maracanã. E o Vasco, obviamente, não contribuiu com nada a respeito disso. Então, essa questão, se o Vasco tem direito ou não a jogar no estádio, eu parto do princípio de que qualquer clube que não esteja na concessão só poderia jogar se os concessionários assim o decidissem. Né? Infelizmente, a Justiça tem dado essas liminares, esses ganhos de causa ao Vasco. Então... porque a gente sabe que no Brasil, lei ou acordo nenhum vale nada até enquanto tiver um juiz que seja a favor de você. Que não vale porcaria nenhuma. Então, vai acontecer, já aconteceu antes, não é a primeira vez que acontece. A gente vai lembrar aqui que já falou isso aqui no programa, que iria acontecer de novo, e aconteceu de novo. Simplesmente foi isso. E aí a história vai se voltar até o Flamengo ter uma eliminação, ter uma derrota em um clássico vergonhosa, e aí vai ressurgir a história do estádio e tudo aquilo de novo. Aí só tá... O enredo é o mesmo. Agora, o cenário do Flamengo sendo eliminado pelo Maringá, não importa em que situação. O que adviria disso? A pergunta é, o que além da... Tipo assim, tirando a mudança de técnico, mudou alguma coisa? Nada. Não tem como mudar de técnico agora, porque o contrato acabou de ser feito, né? Sim. Ia ficar muito vergonhoso, apesar mais do que já é normalmente aqui, né, com essa diretoria. Mas se não mudou nada antes, por que mudaria agora? Não vejo. Sim. Aí a gente poderia pensar que às vezes o mal vem para o bem, o Flamengo teria alguma folga no seu calendário. Como diz Márcio Araújo? Lembra quando ele falou isso? Foi ele que falou isso. Se você se lembrar, o Jorge teve essa facilidade ao ter sido eliminado pelo Atlético Paranaense. Liberou algumas datas para ele poder treinar o time, recondicionar e tudo mais. Isso também, e eu lembro de ter citado isso também, com o Palmeiras do Abel, porque em 2 anos foi eliminado da Copa do Brasil por 2 times pequenos. Sim. E aí sobrou ali Libertadores Brasileirão para eles. E lembrando que o elenco do Flamengo é o melhor do Brasil, mas é o mais cansado, é o mais exausto, é aquele que você não pode pedir mais nada para eles, porque eles já deram tudo de si. Verdade. Né? Então, pessoal, a gente vai encerrando nosso programa por aqui, 00:30, e a gente vai aqui, né? Lembrando sempre, se você não é inscrito, que já deveria estar, porque está aqui até agora e não é inscrito, não tem vergonha na cara. E para quem gosta de futebol, na quarta-feira simplesmente tem Manchester City e Arsenal. Para decidir o campeonato inglês, e vai ser um jogaço. Para quem gosta de futebol, a Vera, não percam esse jogo. Não gosto de futebol, gosto de Flamengo. Ok. É uma postura que a gente tem que respeitar. E é uma resposta sensata, porque parece que os dois não combinam a mesma frase, parece, né? E acho até, Matheus, que a maioria esmagadora da torcida do Flamengo pensa como o Thiago. As pessoas só veem jogo do Flamengo
Então não tem noção do que acontece no resto do mundo. Não faço ideia. Não julgo, não, porque eu sou assim da também. vida real. Eu não faço nem ideia. Vocês estão falando aí dos jogos do Palmeiras, jogos do Botafogo. Valeu, Eudes. Só sei, não acompanho, só vejo do Palmeiras. Eu acho que isso explica um Newcastle pouco. seria o novo Leicester ano que vem, Marcão? Não, são coisas diferentes, porque se você considerar que o Newcastle foi adquirido pelo príncipe da Arábia Saudita, a capacidade de investimento que ele tem é muito superior ao que aquele senhor da Tailândia tinha, que inclusive ele morreu num acidente trágico de helicóptero. Aquele feito do Leicester Por isso que eu não ando de helicóptero. Vai ser muito difícil Só por isso. bater aquele recorde, fazer aquilo de novo. Aquilo foi uma conjunção patrocinada também pela incapacidade do Arsenal, porque o Arsenal deveria ter sido campeão naquela temporada, mas não foi capaz dele. E o City já está 10 jogos sem sequer empatar, está ganhando tudo. Espero E que o continue Arsenal, assim até pegar o Real Madrid. e o Arsenal, por favor, conseguiu um feito que parece que ainda não havia sido feito no campeonato inglês, que é você, por 3 jogos, você faz 2-0 e toma um empate. Então, no caso eu que sou torcedor do Arsenal, a gente deixou o City chegar, e o City tem um jogo a menos do que a gente. Então, a tendência é que o City ganhe o jogo, e aí, um abraço, esquece que o Arsenal não vai ser campeão. Eu até respondi uma pergunta da irmã do Thiago, dizendo que eu não acreditava que o Arsenal seria campeão nessa temporada, porque ainda está muito cedo, o time ainda não tem a casca suficiente, e o City está muito bem nessa temporada. Então, mas para quem gosta de futebol, ou para quem gosta de NBA, fica o convite para ver o jogo quarta-feira, para quem gosta. Eu torço sempre pro que está há mais tempo na seca de títulos. Apesar de que... no caso do City, está ganhando um bando de títulos, só não ganhou ainda a Champions. É por isso que vai ganhar. Na Champions eu estou torcendo pro Liverpool ou pro City, tá. Mas no inglês eu estou torcendo para qualquer um que não seja o City e o Liverpool ganhar. Ok. Então sobra então, o Arsenal. Sou desse. Porque eu não gosto. Os 2 times ingleses que eu não gosto é o Tottenham e o Chelsea. Depois do que ele fez, Chelsea que para nós, torcedores do Arsenal, o Tottenham é a pior coisa que existe na face da Terra. É o clube das Laranjeiras. Exatamente. Tanto inglês. Que tem um dia que a torcida do Arsenal comemora, que é o St. Tottenham Day, que é quando você tem a certeza na temporada de que o Arsenal vai terminar à frente do Tottenham. Não tem como o Tottenham passar. Isso é celebrado pela torcida do Arsenal, porque é o derby do norte de Londres, entendeu? E o ódio ali é ferrenho. E outra coisa que eu queria mencionar é que o Bayern de Munique, que eu vivo tentando fazer alusões, né, comparações, rezando para a gente ser igual, o Bayern tomou uma tamancada do Mainz nesse final de semana de 3-1, depois de estar 1-0. E aí o Borussia Dortmund passou à frente. Talvez o Bayern não seja campeão depois de 10 anos. E aí, obviamente, que pelo fato de terem trocado de técnico, agora estão caindo de pau na diretoria. Se tivesse perdido, se tivesse sido eliminado pelo City, sem trocar o técnico, cai de pau porque não trocou de técnico. Como trocou, cai de pau também. Os engenheiros de resultado estão sempre surfando na onda, porque eles sabem de tudo e estão sempre com a razão, porque eles sempre falam depois do jogo. Aí pronto, acabou, está resolvido. Mas o time do Bayern... por isso que a gente fala antes, para que a vergonha ser antes. O time do Bayern, cara, o presidente, que é aquele goleiro que era da seleção alemã, né, o Oliver Kahn, o cara com aquela sensibilidade alemã disse para os jogadores que eles têm que mexer o orifício anal, porque do jeito que está não pode ficar. O cara tá mexa esse traseiro gordo. Exatamente, entendeu? Tanto que ele tá nem 2 anos no cargo, já está ameaçado de ser demitido, o presidente.
Então, o Bayern, nesse momento, não é mais vamos dizer assim, um norte para a gente, porque eles estão trocando de técnico, estão querendo demitir Na verdade, eles estão seguindo o que a gente faz, né? Exatamente. O Bayern está chegando, o Bayern resolveu se espelhar. Tá flamengando. Exatamente. Pessoal, boa noite a todo mundo. Abraço. Até semana que vem, mais uma live do Flamengo Cast. Vamos ver quais são os resultados que esperam para o Flamengo essa semana. Será que vem aí 5x0, 3x1, já falei, pode anotar aí. Será que vem derrota? A gente podia fazer um campeonato, Matheus, dos nossos prognósticos, do Brasileirão. Mas, geralmente a gente faz no final e vê quem acertou os resultados da primeira rodada. Aí você está falando um bolão toda semana e a gente fazendo acompanhamento. Eu vou pegar o primeiro programa da semana passada. Que a gente fez. A gente não deu palpites, né? A gente não deu palpite do jogo da rodada. Da rodada? Deu. Tanto que é porque eu não aposto, mas eu teria feito o green. Se eu tivesse. Porque o meu palpite aqui foi Inter 2x1. O Raul foi de 1x1, se não me falha a memória. Então veja lá. Eu vou pegar. Pronto. E aí eu anoto a cada semana e a gente vai saber semanalmente como é que andam os nossos prognósticos, tá bom? Certinho, então. Galerinha, boa noite. Obrigado para todo mundo. Valeu, pessoal, que assistiu aí. Valeu. Eu disse mais uma vez. Um abraço, Cássio. Abraço a todo mundo. Valeu, galera. Saudações rubro-negras.